A sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Vamos ler do versículo 26 ao 29. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Versículo 26 ao 29. O reino de Deus é como um homem que joga a semente na terra. Quer ele esteja acordado, quer esteja dormindo, ela brota e cresce, sem ele saber como isso acontece. É a própria terra que dá o seu fruto. Primeiro aparece a planta, depois a espiga, e mais tarde os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas ficam maduras, o homem começa a cortá-las com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Amém. Os irmãos podem sentar? Glória a Deus. Irmãos, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo a respeito das parábolas de Jesus. Esse estudo nós começamos há uns 15 dias atrás e falamos na ocasião, quando começamos esse estudo, que as parábolas era o método de ensino preferido de Jesus. Jesus ensinou muito por parábolas. E nós explicamos o porquê. O que Jesus ensinava por parábolas? Para que aquelas pessoas que estavam em volta dele, que não tinham interesse realmente de seguir os ensinamentos de Jesus, para que elas não entendessem. Porque as parábolas, algumas delas, se não forem explicadas, não são entendidas. Então Jesus, ele optou por esse tipo de ensino, esse método de ensino, justamente para afastar aquelas pessoas que realmente não tinham interesse de aprender o que ele estava ensinando, aqueles curiosos, que não tinham interesse nenhum. Então, ele usava esse método de parábolas. Nós vimos que são mais de 40 parábolas que tem nos 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. João, o evangelho de João não contém parábolas, mas só Mateus, Marcos e Lucas. E hoje nós vamos estudar as parábolas do reino, as parábolas que ensinam sobre o reino de Deus. São cerca, irmãos, de 6 parábolas que Jesus contou que ensinam sobre o reino de Deus. Os irmãos se lembram que a mensagem de João, quando João chegou lá no Rio Jordão, ele começou a pregar uma mensagem. Jesus também iniciou o seu ministério pregando uma mensagem. A mensagem dizia: o reino de Deus é chegado. O reino de Deus é chegado. Nós sabemos, irmãos, que a mensagem principal de Jesus, e depois nas cartas de Paulo, o conteúdo principal das cartas de Paulo era falando sobre o reino de Deus. Só que os discípulos de Jesus entenderam de maneira errada o que era o reino de Deus. Eles entenderam de maneira errada. Eles achavam que o reino de Deus era um reino político, era um reino militar. Eles achavam que Jesus iria expulsar os romanos, que naquela época dominavam Israel. Eles achavam que Jesus ia expulsar os demônios, os romanos, e iria implantar um reino mesmo, na terra. E que Jesus seria o rei. Jesus seria o rei, no lugar do imperador romano. E a gente observa isso, irmãos, através daquele pedido dos irmãos
Tiago e João. Um pedido que eles fizeram junto com a mãe deles. E qual foi o pedido que eles fizeram a Jesus? Eles já estavam chegando em Jerusalém. E qual foi o pedido? Olha, Jesus, quando o Senhor se assentar no trono lá como rei, permita que um dos meus filhos fique à sua direita e que o outro fique à sua esquerda. Ou seja, que um filho meu seja o primeiro-ministro, o outro filho seja o segundo-ministro, e o Senhor fica como rei. Essa era a ideia que eles tinham do reino de Deus. Eles achavam que era um reino político. Quando Jesus ressuscitou, Jesus ficou ainda 40 dias aqui na terra. Diz lá o livro de Atos, capítulo 1, que Jesus, depois que ressuscitou, não foi logo para o céu. Ele ficou 40 dias aqui na terra. E uma das ocasiões em que Jesus se encontrou com os discípulos perguntaram a Jesus: é agora, Jesus, que o Senhor vai devolver o reino para Israel? Mesmo após a ressurreição de Jesus, os discípulos, irmãos, ainda estavam achando que o reino de Deus, que Jesus se referia, seria implantado aqui na terra, naquele momento, naquela hora, e seria um governo militar. Se lembram da pergunta que Pilatos fez a Jesus? Você é rei? Até Pilatos achava que essa era a ideia de Jesus, se tornar rei de Israel. Você é rei? Qual foi a resposta de Jesus? O meu reino não é deste mundo. Por isso, irmãos, Jesus teve que contar parábolas sobre o reino para explicar a eles o que era realmente o reino de Deus. Agora é interessante, irmãos, que essa ideia de reino político, sabe que até hoje tem uma vertente de cristãos que ainda dizem isso, que ainda pregam isso, que o reino de Deus é terreno, que o reino de Deus tem que ser estabelecido, até se for o caso, pela força. E que os ímpios ter que aceitar, e é por isso que a gente tem que ter presidente crente, governador crente, para implantar o reino de Deus politicamente e de forma até forçada. Não, irmãos. Talvez realmente seja uma bênção a gente ter um dia um presidente crente, amém? Amém, se tiver, glória a Deus, mas que seja um crente mesmo, amém, irmãos? Um governador crente é uma bênção ou não é? É. Um prefeito crente seria uma bênção ou não? Sim. Mas, irmãos, o reino de Deus é espiritual. O reino de Deus está aqui dentro. O reino de Deus está dentro do seu coração, amém? O reino de Deus não é comida, nem bebida, mas é o Espírito Santo dentro de nós. Mas tem uma ala de cristãos e de igrejas que pregam sobre a implantação do reino de Deus na terra, nesse sentido de que as pessoas vão ter que se submeter. Não, irmãos. A Bíblia fala que Jesus vai reinar, mas é no novo céu e na nova terra. Amém? Essa terra aqui vai ser destruída. E haverá um novo céu e uma nova terra. Jesus, percebendo, irmãos, essa ideia errônea, esse conceito errôneo a respeito do reino de Deus que os discípulos tinham, ele então começa a dizer o que é o reino de Deus, usando de comparações ou de parábolas. Nós vimos na primeira reunião desse estudo que parábolas contém muitas comparações. Muitas comparações. Então Jesus contou 6 parábolas para falar a respeito da natureza do reino de Deus, o que é verdadeiramente o reino de Deus. E uma das parábolas que ele
contou foi essa que nós lemos, que é a parábola da semente. Então vamos começar por essa parábola da semente. 3 coisas, irmãos, a respeito dessa parábola. 3 coisas. É uma parábola que usa uma comparação, como as demais parábolas do reino de Deus, elas sempre vão começar com Jesus sempre vai comparar o reino de Deus com alguma coisa. Aqui ele está comparando o reino de Deus com uma semente. Uma outra característica dessa parábola é que Jesus não explicou. Se ele não explicou, a gente tem que se virar. Amém? Mas Jesus não explicou essa parábola, e agora? Ele poderia ter explicado. Ele não explicou, só falou. Mas vamos tentar explicar hoje, amém? Porque Jesus não explica. Uma outra coisa interessante sobre essa parábola, irmão, ela só está presente no Evangelho de Marcos, viu? Você não acha ela nem em Lucas, e nem adianta procurar em Mateus também, porque ela só está em Marcos. Como eu falei da vez passada, todas as parábolas de Jesus, elas podem ter mais de uma lição, mas sempre vai existir uma lição principal. E aí nós não podemos nos perder nas lições secundárias e esquecer qual é a lição principal da parábola. Essa parábola aqui tem algumas lições, alguns ensinamentos, mas tem uma lição principal. E qual é a lição principal dessa parábola? É que o crescimento do reino de Deus está além da nossa compreensão e não depende de nós. Vou repetir. O crescimento do reino de Deus está além da nossa compreensão e não depende de nós. Mas vamos analisar então. Coloca a parábola aí de novo. Bota ela toda aí. E vamos ver o seguinte, irmãos. O reino de Deus, vou ler de novo a parábola. O reino de Deus é como significa o quê? Jesus está fazendo o quê aí? Uma comparação. É como um homem que joga a semente na terra. Bom, vamos ter que começar a interpretar aí. Quem é esse homem? Como um homem que joga. O foco principal não é o homem, viu, irmãos? O foco principal é o quê? A semente. Mas tem aí um homem. Um homem. Nós podemos afirmar, irmãos, cada parábola de Jesus, você vai encontrar muitas interpretações, às vezes até diferentes. Mas essa parábola, ela não nos permite muitas interpretações. Porque apesar de Jesus não ter explicado, ela não é muito difícil de entender. Ela é até um pouco parecida com aquela parábola do semeador que saiu a semear. Até algumas pessoas até dizem que são palavras gêmeas. Mas nem todo gêmeo é igual, sim ou não? Tem gêmeos que não são assim totalmente iguais, né? Tem gêmeos que às vezes tem uma diferençazinha que dá para perceber. Elas são gêmeas, mas não são iguais. Mas, tanto lá na parábola do semeador, como nessa daqui, tudo indica que o homem e lá o semeador estão se referindo ao crente. Embora, na parábola do semeador, o semeador também pode se referir a Jesus. Tanto que a pastora Elis, ela ensinou aqui na última quinta-feira, antes do feriado, ela ensinou sobre a parábola do semeador, não foi? E quem ela colocou como o semeador? A pessoa de Jesus, se lembra? Pode? Pode, não tem problema nenhum. Alguns colocam o semeador como o cristão, eu e você. Pode. Mas aqui nessa parábola,
O que se encaixa mais aqui como esse homem que joga a semente é o crente. Então essa parábola está ensinando o quê? A semente é o quê? Vamos agora à semente. Semente é a palavra. Qual é o nosso papel no crescimento do reino de Deus? Qual é a nossa função? Hein? Jogar a semente na terra. O que é que nós vamos fazer domingo no Parque da Cidade? Hein? Jogar a semente na terra. O que é que a gente vai fazer no dia 1º de maio no Bariri? Jogar a semente. O que é que a gente faz no Parque de Carnaval? Irmãos, esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel. E o nosso papel acaba aí. Amém? O nosso papel é esse. Então, um dos ensinamentos dessa parábola é que nós temos que jogar a semente na terra. Você tem jogado a semente na terra? Amém? Você tem semeado? Porque diz lá a parábola do semeador. E o semeador saiu a passear. Foi? O semeador saiu a brincar. O semeador saiu a jogar bola. Não. O semeador saiu a semear. Então a minha função e a sua é semear. Glória a Deus por isso. O semeador saiu a semear. Está escrito lá na palavra da semente. Agora o que acontece? Olha que interessante. Quer ele esteja acordado, quer ele esteja dormindo, ela quem? A semente. Ela brota e cresce sem ele saber como isso acontece. O que é que significa quer ele esteja acordado, quer ele esteja dormindo? Quer ele esteja acordado, quer ele esteja dormindo? Primeiro, não importa o que ele faça, a semente vai crescer. Amém? O crescimento da semente, irmãos, não depende do semeador. E às vezes a gente fica, né? Não, a gente semeia, ainda quer se meter no crescimento da semente. Não tem nada a ver, não é você nada. Já viu, né, aquele crente que quer forçar o outro a se converter? Não, mas você precisa ser crente como eu sou. Oxê, é assim, rapaz? Não pode forçar ninguém não, irmãos. A gente tem que confiar na semente, porque a semente é poderosa, amém? A semente tem poder, viu, irmãos? A palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, que vai até o fundo divide a alma do espírito. Quer ele esteja acordado, quer ele esteja dormindo, ela, diz o texto aqui, ela vai brotar e vai crescer, sem ele saber como. Irmãos, a gente não sabe como. Irmãos, a questão da conversão é uma coisa maravilhosa, viu? É um mistério a conversão de uma pessoa. A gente não entende esse processo. É um mistério. E acontece sem a gente ver. Porque acontece aonde? No interior. Então aqui a ênfase, sem saber como isso acontece. Quem faz a semente crescer não somos nós, é Deus. Então, se você jogou a semente na terra, Deus vai fazer essa semente crescer. Não é sua função, não é seu papel. Não fique ansioso, não fique preocupado. Porque, irmãos, o semeador, ele quer ele esteja acordado, quer ele esteja dormindo. Haverá um processo de crescimento invisível. Você não está vendo, mas está acontecendo no coração das pessoas. Glória a Deus. Está acontecendo, irmãos.
a semente cresce lá sem a gente saber, que coisa, né? Imagine se a gente pudesse ficar cavando para ver todo dia. Deixa eu ver se ela está crescendo. Eu plantei um pé de feijão hoje, um caroço de feijão. Eu vou cavar agora para ver ele crescendo. É assim, irmão? Não. Ó. Aí entra aquele texto. Esperei com paciência no Senhor. Você tem que esperar com paciência. Mas uma coisa é certa, ela está crescendo. Aleluia. Ó, você não sabe como isso acontece, mas ela cresce. Olha o que Paulo disse a respeito da igreja de Corinto. Eu plantei, Apolo regou a planta, mas foi Deus quem a fez crescer. Paulo está se referindo aqui à igreja, irmãos, à igreja de Corinto. Quem fundou a igreja de Corinto? Paulo. Ele está dizendo, ele chegou em Corinto, irmãos, começou a pregar a palavra, e aí dali surgiu uma igreja, pequena no início. Depois Paulo foi embora, porque Paulo, irmãos, ele não ficava muito tempo numa cidade, não. O máximo que ele ficava numa cidade foi em Éfeso, ficou uns 3 anos lá, 3 anos e meio em Éfeso. Mas Paulo, irmãos, ele sempre andava com a mala dele arrumada, né? Ele chegava numa cidade, né? Uma certeza se tinha quando Paulo chegava numa cidade, é que ele ia sair, que ele não ficava muito tempo. E quando Paulo deixou o Corinto, quem chegou? Apolo, doutor da lei, pastor, mestre. Aí Apolo chegou lá e começou a pregar, né? Então, depois houve até uma divisão, né? Eu sou de Paulo, outros diziam quem? Eu sou de Apolo, né? Mas os dois não brigavam, quem brigava era o povo, eles não. Eu plantei, Apolo regou. Agora quem deu crescimento foi Paulo, irmãos? Quem fez a igreja de Corinto crescer? Hein? Foi Deus. Mas foi Deus quem a fez crescer. É Deus quem vai fazer essa obra crescer na sua vida. É Deus, não é você não. É Deus. É Deus que vai fazer isso aí, ó. Esse seu ministério, né? Essa sua obra. É Deus quem vai fazer crescer. Alguém, claro, alguém tem que plantar. Alguém plantou. Outro regou a planta. Tem aqueles que plantam e tem aqueles que regam. Amém? Tem os que plantam, tem os que regam. Mas o importante, irmãos, é que Deus faz a obra crescer. Ou seja, Deus é o responsável pelo crescimento da obra. Quem faz uma igreja crescer, irmãos, é Deus. É claro que a igreja, ela tem, né? Está nas condições necessárias para que ela cresça. Mas quem faz o crescimento é o Espírito Santo. É Deus. Hoje em dia, irmãos, são usadas estratégias de marketing para fazer uma igreja crescer. Está sendo usado a linguagem de coach, né? Para persuadir as pessoas, usando mecanismos humanos para fazer o crescimento da igreja. Mas esse é um crescimento, irmãos, artificial. Não é um crescimento verdadeiro, porque o crescimento verdadeiro quem dá é a igreja, é Deus, através do Espírito Santo, através de um avivamento genuíno. Amém? Mas, né, essas coisas artificiais, irmãos, temos que fazer a igreja crescer. Não. O que nós temos que fazer é pregar a palavra corretamente, né? É ser fiel à palavra, e deixa o resto com Deus. Então a gente tem que ter muito cuidado com esses métodos artificiais. Fazer a obra crescer está além da nossa capacidade, né? E às vezes, irmãos, nós não entendemos o agir de Deus. O semeador, ele não entende como é que aquela planta cresce, como é que aquele grãozinho que ele plantou, de repente é uma árvore frondosa, como nós vamos ver daqui a pouco na parábola da semente da mostarda.
Como é que isso acontece? É um mistério. A obra de Deus, irmãos, é um mistério. Terceira lição, ainda dentro dessa parábola da semente, está no versículo 28. Diz assim, ó: é a própria terra que dá o seu. Quem é que dá o fruto? É a própria terra. A própria terra se incumbe de dar o fruto. Não é o semeador, é a própria terra. Ela vai trabalhar nela mesma, ó. Agora, irmãos, é por etapas. É por etapas. O que acontece primeiro? Primeiro aparece quem? Aí, acompanha aí no texto. Primeiro aparece a planta, depois e mais tarde os grãos, que enchem a espiga. Ou seja, o que é que Deus está ensinando aqui? Que não é de vez assim não, irmãos. Não acontece muito. Não, é por etapas. Viu? Fica firme aí, que vai acontecer. Mas tem que ser aos poucos. Amém? Tem que ser aos poucos. Vai ser por etapas. Primeiro a planta, depois a espiga, depois os grãos. Então aqui também tem um ensinamento para nós. É por etapas. Não é verdade? Vai, ó. Deus vai fazendo aos poucos na nossa vida. Ele pegou Davi, foi por etapas. Ele não pegou Davi, não tirou logo Davi da tarde das malhadas, e no outro dia Davi já era rei. Foi assim, irmão? Hein? Não. Imagine se Deus já pega Davi das malhadas, de tarde das malhadas. Olha, Davi, amanhã você vai ser rei. Não. Olha, ó, levou anos. E José, quando chegou no Egito, já foi ser rei do Egito? Não. Primeiro ele foi ser o quê? Escravo. Depois foi tomar conta da cadeia, não foi? Tomar conta dos outros presos. Depois foi ser o quê? Trabalhar lá na casa do superintendente lá do Egito, né? Do primeiro-ministro do Egito. Só depois é que ele foi alçado ao segundo homem do Egito. Ó. Foi por tá? Diga para quem está ao seu lado. É por etapas, meu irmão. Vai devagar, meu irmão. Vai devagar. Etapa, né? Degrau após degrau. Não queira queimar etapas. Não queira pular etapas, porque tem que ser por etapas, viu? Deus está desenvolvendo a sua paciência. É por etapas, né? Já conseguiu isso, amém. Vamos agora para a segunda etapa, depois para a terceira, depois para a quarta. Aí eu chego lá, glória a Deus, né? Aleluia. O que é que nos ensina também essa parábola? Versículo 29. Quando as espigas ficam maduras, o homem começa a cortá-las com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Vai chegar o tempo da colheita, irmãos. Glória a Deus. Vai chegar, respeite o processo. A gente tem que respeitar o processo da semente. Porque se a gente respeitar, sim, vai chegar o tempo que você vai colher. Essa parábola nos ensina que haverá o tempo da colheita. Paulo semeou na cidade de Corinto, Apolo regou e chegou o tempo da colheita. E foi uma grande colheita, viu, irmãos? Aquela igreja cresceu. E quando Paulo escreveu uma carta para ele elogiou a igreja. Apesar da igreja de Corinto ter alguns problemas, mas é uma igreja também muito abençoada. Paulo disse para eles: não falta a vocês nenhum dom espiritual, não falta a vocês. Então, foi uma boa colheita, Corinto? Foi. Éfeso foi uma boa colheita? Foi. Irmãos, a igreja de Éfeso era uma igreja forte, dinâmica, ativa. Uma boa colheita em Éfeso. Onde Paulo passava, irmãos, ele jogava a semente, depois ele voltava e tinha uma boa colheita. Deus vai te dar uma boa colheita. Amém? Deus vai te dar uma boa colheita. Glória a Deus. Então, esses são os ensinamentos da parábola da semente, que falam sobre o reino de Deus. Então, o reino de Deus cresce de maneira invisível, você não vê. Cresce por etapas.
mas vai ter resultado no coração das pessoas. Você é uma colheita, amém? Um dia a semente foi plantada no seu coração, foi ou não foi? Foi. Olha aí no que é que deu, que coisa bonita, né? Um crente, uma crente. E hoje você está dando até frutos. Olha, glória a Deus, olha. Aí é uma prova de que a semente, ela vai ter boa colheita, vai ter resultado. É você. Glória a Jesus. A pessoa que te evangelizou não fica alegre ao saber, ou quando soube que você se converteu? Fica ou não fica? Ficou, não ficou? Hoje eu peguei o evangelho para Irá se converteu. Glória a Deus. Olha como Irá é uma bênção hoje, né? Alguém pregou o evangelho para ela. Então, a semente foi lançada e foi abençoada. Agora vamos para a segunda parábola. Hoje a gente vai falar de 3 parábolas, porque são curtinhas, pequenas. A parábola do grão de mostarda, Marcos 4, 30 a 32. Que é um pouco parecida com a da semente, porque fala de semente, né? Fala também de semente, só que aqui a semente é especificada, é uma semente de mostarda. Jesus continuou: com o que podemos comparar o reino de Deus? Olha como é que ele começa. Com o que podemos comparar o reino de Deus? Aí Jesus vai comparar o reino de Deus com uma semente de mostarda. Ele diz assim, que parábola podemos usar para isso? O reino de Deus é como uma semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes. Irmãos, a semente de mostarda era muito conhecida lá naquela época. Eles usavam muito mostarda, semente de mostarda. Então Jesus está falando de algo que eles conheciam. Alguém já teve o cuidado de medir uma semente de mostarda e diz que a semente de mostarda, tem 1 milímetro de diâmetro. Olha, irmãos, uma vez eu trouxe uma semente de mostarda aqui para a igreja, aí passou pelos irmãos, né? Mas ela é muito pequenininha, irmãos, muito pequenininha. E são necessárias cerca de 760 sementes de mostarda para se chegar ao peso de 1 grama. 760 sementes de mostarda para chegar a 1 grama. Só que essa sementinha tão pequena pode chegar a ser uma planta de 3 metros de altura. Essa sementinha tão pequenininha que é plantada, que é semeada, ela pode chegar a 3 metros de altura. É alto, né, irmãos? Uma semente tão pequena, 3 metros de altura. Semente de mostarda. Então essa parábola nos ensina que o reino de Deus começa grande ou pequeno? Pequeno. A igreja de Jerusalém tinha no início, lá no cenáculo, estavam reunidos quantas pessoas no cenáculo? No dia de Pentecoste? Quantos? 120. 120 crentes. Esses 120 hoje são 420 milhões de cristãos evangélicos. Palmas para Jesus. Aleluia! Faça a conta aí, de 120 para 420 milhões. Cresceu quantos por cento? Eita! Você faz em casa a conta, viu? 120 para 420 milhões. Né? Eita! Cresceu ou não cresceu, irmãos? Olha que a semente de mostarda cresceu, viu, rapaz? 120. E antes dos 120, isso eu estou contando a partir do cenáculo, viu, irmãos? Pentecoste. Mas Jesus começou com quantos? Com 12. 12 para 420 milhões. Agora, por que Jesus contou essa parábola, irmãos? O que Jesus contou? Uma para ensinar que o reino de Deus não vai começar assim, não ia começar com... apesar de que, quando Pedro pegou, no Pentecostes, quando se converteram? 3 mil, né? Já foi um bom início ou não foi? Um sermão, 3 mil almas, 3 mil almas, já é bom.
Mas começou com 12. E começou aonde, irmãos? Começou lá na cidade de Roma, em Atenas, onde tinha muita gente. Não, começou na Judeia, em Jerusalém. E quem começou com o evangelho? Um carpinteiro, que havia nascido numa estrebaria. Então o evangelho, o reino de Deus começou de forma o quê? Humilde. Jesus tinha morado em Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Olha. Aí Jesus conta essa parábola, irmãos, para animar os discípulos. Porque o que eles estavam pensando assim? O que é que nós, assim, 12, 120, como é que a gente vai fazer? Porque Jesus tinha dito para eles, pegar o evangelho em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Mas como é que a gente, 12, 120, sem força financeira, sem condições, como é que a gente vai conseguir? Então Jesus contou essa palavra dizendo, olha, está começando pequeno, mas isso vai crescer muito, aleluia. Está pequeno agora, mas vai aumentar. Não desprezem as coisas, o começo, os humildes. Não está escrito lá em Zacarias? Para a gente não desprezar o início humilde, não desprezar as coisas que começam pequenas, porque se Deus está no negócio, meu irmão, vai aumentar, vai multiplicar, Deus vai abençoar. Olha, é isso que essa parábola ensina. Jesus quis ensinar isso. Olha, não desanimem, meu irmão, minha irmã. Parece algo pequeno que você tem aí nas mãos, parece que você é uma pessoa pequena diante de tanta gente, mas é você que Deus vai usar, é algo pequeno mesmo, e Deus vai fazer crescer e multiplicar. Glória a Deus. É isso que Deus vai fazer. Parábola da semente. Agora a terceira parábola, irmãos, das 6, né, que tem sobre o reino, que nós vamos falar também nessa noite, para concluir, é a parábola do fermento. Essa parábola do fermento já tem um outro ensinamento que as outras duas não tem, que a da semente não tem, que a da mostarda não tem. Aqui já é uma outra, embora fala também sobre crescimento aqui. Mas tem uma coisa interessante, vamos ver Mateus 13, 33. Jesus também contou a seguinte parábola: o reino dos céus é como fermento usado por uma mulher para fazer pão. Olha, irmão, Jesus usando uma linguagem bem, né, que todo mundo entendia ali, nesse caso. Pão era o alimento básico daquela época. Então ele está dizendo, é como uma mulher, é como o fermento usado por uma mulher para fazer pão. Embora ela coloque apenas uma pequena quantidade de fermento, em 3 medidas de farinha, uma pequena quantidade de fermento, em quantas? Em 3, quantas medidas de farinha? Em 3 medidas de farinha. Toda a massa fica fermentada. Esse fermento que Jesus fala, a gente pode comparar com o grão de mostarda, viu? Lá ele usou uma semente, aqui ele usa aqui ele usa o fermento. Lá ele usou o grão de mostarda, aqui ele usa a quantidade de fermento. O grão de mostarda pequeno, a quantidade de fermento também era o quê? Pequena. Mas essa pequena quantidade de fermento, numa grande quantidade de farinha, porque eram 3 medidas de farinha, o que aconteceu? Toda a massa ficou o quê? Fermentada, mesmo com uma pequena quantidade de fermento. Irmãos, não vamos tentar identificar quem é essa mulher. A ênfase não está na mulher. Tem algum, não, a mulher é Maria, mãe de Jesus. Jesus não dá a entender que ele queria que nós identificássemos quem fosse essa mulher. Não, uma mulher qualquer, ela foi fazer pão. E aí, aconteceu isso aqui. Essa parábola, irmãos, não fala apenas do crescimento, mas também como ele cresce. Como é que o fermento cresce dentro da massa? De uma maneira invisível também,
de uma maneira gradual, de uma maneira que a gente não percebe. Você já viu, irmãos, o padeiro fazendo pão? Tem umas padarias aí que fica mostrando, né, o padeiro fazendo pão, não fica? Aí ele faz a massa, bota ali, né, e bate, bota dentro do forno. Meu irmão, quando sai dentro do forno, olha, aquele pãozão, parece que o pão incha, né? O pão cresce, né, irmãos? Ele botou aquela massa ali, mas sai um pão, olha, um pão rochochudo assim, gordinho, né? Mas a massa não era gordinha, mas o pão saiu gordinho, olha. É assim, irmãos, ó. Fermento você bota, daqui a pouco está aquela coisa bonita, aquele bolo bonito, o pão bonito. E você não percebeu, foi de maneira silenciosa, amém? O pão fica gritando, estou crescendo, estou crescendo, estou crescendo. O bolo fica dizendo, estou crescendo aqui dentro do forno. Aí, quando você abrir o forno, você vai ter uma surpresa. Não. É de uma forma o quê? Olha. Quando você abre aquela beleza, né, para comer. Ó. Gradual, silenciosa e imperceptível. É dessa forma que Deus age, está agindo no mundo. A gente não está percebendo, mas Deus está agindo. Os homens não percebem, mas Deus está agindo. Você pode nem perceber, mas Deus está agindo na sua vida. Amém? Você nem percebe, mas Deus está agindo na sua vida. Deus está agindo na sua vida. Assim como o fermento, irmãos, mesmo em pequena quantidade, é capaz de transformar completamente a massa. O reino de Deus também tem esse poder. Ele vai penetrando e em todo lugar que ele penetra, ele vai transformando. Quando o reino de Deus penetra numa família, ele transforma aquela família. Quando o reino de Deus penetra numa casa, ele transforma aquela casa. Quando o reino de Deus penetra numa vida, ele transforma aquela vida. Quando o reino de Deus se estabelece dentro de uma igreja, ele transforma aquela igreja. Amém? Deus tem o poder de transformar uma vida, uma nação e um povo. Se entrou o reino de Deus, vai começar a mudar. Vai começar a aumentar. Irmãos, eu vou mostrar uma foto aí. Não sei se tem uma foto aí do missionário Don Richardson. Não sei se Tom mandou aí para você. Tom está aí, né? Eu mandei para Tom. Uma imagem. Não sei se está aí. É um homem sentado aí com os indígenas. Irmãos, essa foto aí é da década, não sei se vai aparecer aí, surgir. É da década de 1960. Um missionário chamado Don Richardson, ele foi evangelizar num país chamado Papua Nova Guiné. Quem já ouviu falar desse país? Papua Nova Guiné. É um país que é composto de várias ilhas, habitadas por selvagens. E ele foi lá na década de 60 com a esposa e acho que ele tinha 3 filhos na época. Esse missionário, inclusive, irmão, já pregou aqui na nossa igreja, viu? Há muitos anos atrás, ele esteve aqui na nossa igreja, pregando. E ele foi para Papua Nova Guiné e começou a pregar o evangelho lá. Olha ele aí, apareceu aqui para mim já, aqui na tela. Está aparecendo aí para vocês? Olha ele aí. Se desligar aqui essa luz aqui de cima, aí vai dar para ver melhor. Irmãos, 90% desse país, do povo desse país, eles eram animistas. Ou seja, eles adoravam tudo que aparecia na frente. Adoravam os ancestrais, adoravam as árvores, adoravam o rio, adoravam os bichos. Inclusive, eles tinham um hábito. E olha o perigo, irmão, que esse homem passou com a família. Eles tinham o hábito de comer pessoas. Eles tinham o hábito de comer as pessoas. Mas não porque eles tinham fome. Não era fome, não. É porque eles diziam o seguinte: quando eu como uma pessoa, eu ganho a força que aquela pessoa tinha, vem toda para mim. Vai, que ideia. E eles tinham uma estratégia de atrair as pessoas, para matar as pessoas. É o seguinte: eles faziam amizade com as pessoas primeiro, que eles queriam matar, davam muito presente para a pessoa, tratava bem a pessoa, dava comida para a pessoa, dava comida,
E a pessoa achando que bom, rapaz, estão me alimentando. Olha. Não, mas eles faziam isso para a pessoa ficar gordinha. Aí eles convidavam a pessoa para uma festa. Olha, vou dar uma festa hoje. Aí a pessoa ia, matava a pessoa. E esse missionário, irmão, foi cair no meio deles, sem saber dessa estratégia. Ele veio saber depois. Ele até escreveu um livro chamado Os Senhores da Terra. Se você não leu, você tem que ler, viu? Depois ele escreveu O Totem da Paz. Senhores da Terra foi o primeiro livro que ele escreveu, que conta a história dele entre esse povo. Agora, irmão, sabe o que é que eu vi recentemente desse país? Se achar aí na internet, bote Papua Nova Guiné torna-se oficialmente um país cristão. Palmas para Jesus. Aleluia. Papua Nova Guiné é oficialmente um país cristão. E na Constituição deles tem: nós adoramos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória a Deus. Ei, irmãos, ó, o Dom Richard deve estar muito alegre, viu, no céu. Ó, pensou, irmãos? Década de 60 era um povo animista. Hoje é uma nação declarada cristã. Se botar aí no Google, Papua Nova Guiné torna-se um país cristão, vai achar um bocado de notícia. Oficialmente, viu, irmãos? Oficialmente. E com a concordância do povo, não foi imposto ao povo, vocês vão ter que ser cristãos a partir. Não. Com o consentimento do parlamento, dos ministros, né? E do povo de Nova Guiné. E o que é importante, irmãos, as pessoas podem ter outras religiões lá, tem que ser assim. Quem quiser ser ateu pode, não vai ser perseguido. Quem quiser ter outra religião pode também, não é perseguido. Cada um tem a sua liberdade de culto. Ó, fecha aí de novo, desliga a luz, ó, o pessoal vê. Ó, o povo aí tudo com a Bíblia na mão. Ó. Ó, irmão, esse povo aí comia a gente, viu? Agora estão com a Bíblia na mão, né? Estão com a Bíblia na mão, ó, festejando a declaração que Papua Nova Guiné é um país cristão. Glória a Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar? Aí, ó, pode mostrar, olha, ó o batismo. Ó. Coisa maravilhosa, né, irmãos? Só Deus pode fazer isso, né? O que é que Dom Richards fez? Foi lá e o quê? Jogou a semente. Depois veio embora. Jogou a semente. Veio embora. Outros missionários seguiram Dom Richards, foram lá. Depois, entendeu? Regar, né? Porque precisa regar, né, irmão? Regar. E aí, ó, aconteceu o milagre, aconteceu o crescimento. Sem ninguém perceber, sem ninguém notar, ó, foi aumentando o número de cristãos, de crentes, em Papua Nova Guiné, e agora se torna um país cristão. É assim que Deus faz na nossa vida, viu, irmão? Deus te trouxe aqui hoje também para falar a você. Não apenas aprender sobre as parábolas, mas dizer a nós, a mim e a você, que Ele está agindo. Não fique triste não, desanimado. Deus não está agindo, eu não estou vendo, é para você não ver mesmo, né? Deus está agindo, é invisível. Deus está agindo de uma forma misteriosa, sem você entender. Pastor, não estou entendendo nada, mas é isso mesmo. O semeador não entende como a semente cresce, dá uma planta grande. Ele não vai, ele realmente não vai entender isso. Amém? Então vamos orar. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra nessa noite. Entendemos que o Senhor está trabalhando nas nossas vidas. Não sabemos como, nem entendemos, mas sabemos que o Senhor está agindo e vai continuar agindo, Senhor. Sabemos que aquilo que hoje é pouco, um dia vai ser muito. Aquilo que hoje é pequeno,
vai se tornar grande. Aquilo que hoje é insignificante vai ter um grande significado. Aquilo que hoje é menosprezado vai ser muito valorizado um dia. Muito obrigado, Pai, porque independentemente das nossas ações, o Senhor continua agindo e o reino de Deus continua crescendo. Glória a Jesus. Não podemos ver, mas temos a convicção de que o Senhor está agindo. Muito obrigado, Pai, que possamos lançar a semente na terra. Possamos, ó Deus, semear a Tua palavra no mundo, porque sabemos que terá resultados. Muito obrigado, ó Pai. Continua conosco nessa noite, falando ao nosso coração. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém.